Bom dia, eu sou a Melanie e eu vim aqui para o primeiro episódio, um episódio piloto do Café com Dinheiro, onde eu quero trazer conteúdo sobre finanças e investimentos de maneira ampla para atingir o investidor geral, pessoa física, trazer mais conhecimento para as pessoas. E hoje eu estou aqui com a Camila, que vai me acompanhar nesse primeiro episódio. A ideia é, nesse primeiro momento, a gente trazer para vocês qual é o objetivo desse podcast e o que vocês devem encontrar aqui ao longo dos próximos episódios. Bem-vinda, Camila. Muito obrigada por participar desse primeiro episódio comigo. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Acho que vai ser um podcast muito legal, porque você tem muito conteúdo de qualidade. Eu acho que é um tema muito relevante para a sociedade, porque investimento é o futuro. Todo mundo tem que pensar nisso. Então, muito sucesso para você. Muito obrigada. Então, eu queria começar, assim, né? Eu vou assim, ser uma entrevistadora aqui. Vamos lá. Queria que você contasse um pouco de onde que surgiu essa ideia do café, né, com dinheiro. Conta um pouco, que a gente sabe que você tem uma newsletter no seu LinkedIn, de onde veio. Primeiro, vamos começar com a ideia do podcast. Conta pra gente de onde veio isso, a ideia do nome. Vamos lá. Tudo começa quando eu comecei a trabalhar com investimento, que foi a ideia de realmente o porquê que a gente investe, né? O porquê que a gente se preocupa em guardar dinheiro e tudo mais. Porque a gente quer ter liberdade. Então, esse é o fator que direciona tudo o que eu faço. Então, eu comecei na assessoria exatamente porque eu entendi o quanto isso era importante. Eu comecei a ajudar pessoas próximas a mim. E quando eu entrei na assessoria, eu vi que esse era um tema ainda muito pouco explorado, que as pessoas têm pouco conhecimento. E como eu já tinha um histórico educacional, eu já dei aula e tudo mais, falei, poxa, esse é um conteúdo que pode fazer diferença na vida de muita gente. E é um conteúdo que pode ajudar as pessoas tanto a terem um futuro melhor, quanto prosperarem, perder um pouco o medo de falar sobre investimento, porque eu vejo que o assunto ainda é pesado, as pessoas têm dificuldade. Ele é tratado também de uma maneira que o investidor final muitas vezes não entende tudo o que está sendo falado. Então, quando eu entendi que com a assessoria eu não conseguiria atingir tanta gente, eu entendi que fazia sentido ir para um lado educacional. E aí eu comecei a criar conteúdo, tanto para as redes sociais. E aí, a evolução disso veio a newsletter, que é semanal, né? Que eu tenho um mailing que eu distribuo para algumas pessoas sempre na sexta-feira de manhã. E depois da newsletter eu falei, poxa, mas eu acho que ainda precisa mais, ainda tem espaço para mais. Como que eu consigo atingir mais gente, ajudar mais gente a começar a investir, a desmistificar o assunto, finanças, investimentos, gestão financeira? Porque hoje as pessoas veem isso ainda muito como um peso. E eu quero trazer de uma maneira com que seja mais palatável. Acho que talvez essa seja a melhor maneira de dizer, assim, poxa, é possível você investir da forma como você está hoje, sabe? Começar de uma forma simples. Sim. Fazer mudanças sutis, como, por exemplo, sair da poupança e ir para um produto melhor, sabe? Então, a ideia é realmente trazer as pessoas para mais perto, para quebrar uma barreira quando a gente fala de finanças e investimentos. Não, eu acho isso muito interessante, principalmente porque tem pouca mulher que fala sobre investimentos, né? Ontem eu até fui num evento e eu tinha 900 pessoas no evento e menos de 10% eram mulheres. Ainda é um mercado predominantemente masculino. Acham que as mulheres não sabem o que estão fazendo, né? Então, isso é muito legal, você trazer isso e dar voz para as mulheres. Porque tem muita mulher que investe por aí e que quer saber mais e que quer ir atrás. Então, até você já comentou isso comigo. Onde você trabalha, você é sócia de um monte de homem, não é isso? Sim, quando eu entrei, eu era a única mulher. Hoje nós somos em 18. Só que hoje, por sorte, né? A gente tem mais uma. Então o público feminino dividir. Dobrou, digamos assim. Mas realmente, é um mercado predominantemente masculino. Eu vejo que está ganhando espaço. Tem gente que até prefere ser atendido por mulher, porque tem uma forma de lidar diferente, talvez. Mas eu não vejo que seja um mercado fechado. Eu acho que é porque, muito provavelmente, ao longo do tempo, foi uma carreira mais escolhida por homens, né? E aí, na parte de economia, né? Isso, economia,
até administração, Contabilidade. Contabilidade. Então, todas essas áreas estão crescendo, né? O público feminino, isso é muito nítido. E acho que finanças é uma consequência, né? De agora para frente, a tendência é que passe a aumentar o número de mulheres que escolhem ir por esse caminho. Não sei se em algum momento a gente vai ser maioria, mas eu nunca vi isso como um problema, sempre como uma oportunidade. Sim, com certeza. Porque como tem gente que prefere ser atendido por mulher e tem menos mulheres, então tem muito trabalho para fazer. É isso aí, com certeza. Vamos pensar na estratégia do Oceano Azul, né? Exatamente. Então a gente sempre vê uma oportunidade. Mas então, conta pra gente. Você falou assim, é uma carreira que muitos homens escolheram. Como que foi que você caiu nessa área de finanças? Você acabou fazendo economia? Como é que foi? Conta um pouco. Eu sou administradora de formação. Tá. E antes de trabalhar no mercado de investimentos, eu trabalhava com gestão de projetos. Então, é uma área muito híbrida, assim. Você atua em várias coisas e uma delas é finanças. Né? Então, tem um ponto importante de finanças dentro de gestão de projetos. Mas o que acontece? Ao longo de toda a minha carreira, eu sempre tive essa visão de que eu precisava guardar dinheiro. Por quê? Porque eu sempre percebi que dinheiro trazia essa sensação de liberdade que eu sempre quis. Que é aquela coisa de você poder escolher, né? Você poder escolher em que lugares você quer estar, e quais são as pessoas com quem você quer estar, o que você quer consumir. Embora nunca foi sobre consumir, mas sobre ter a possibilidade. Então, eu sempre vi que eu precisava começar a dar alguns passos no sentido de guardar dinheiro. Sim. Então, naturalmente, como eu já tinha essa consciência, eu sabia que o dinheiro que eu guardava eu precisava investir. Então, conforme eu fui crescendo na carreira, que eu fui passando a ganhar mais dinheiro, eu comecei a buscar alternativas de investimento. E foi aí que eu me deparei com uma coisa muito frustrante, que na época que isso aconteceu, que eu comecei a ter um pouco mais de dinheiro que eu podia investir, as alternativas que a gente tinha de investimento eram muito poucas. Porque ainda era bancão, né? Só tinha possibilidade dentro dos bancos tradicionais. E aí, assim, não vou nem citar qual banco, porque qualquer um deles teria a mesma coisa. E eu me lembro que quando eu comecei a buscar uma alternativa à poupança, por exemplo, eu entrei na agência do banco. Dentro da empresa que eu trabalhava tinha uma agênciazinha do banco. E eu pedi, né, quais eram as alternativas. E eles me ofereceram duas coisas. A primeira foi um título de capitalização. Você sabe o que é? Sim. Mas pode explicar, acho que seria legal. Basicamente, você guarda o dinheiro todo mês, um pouquinho, né? Um determinado valor. Acho que na época até era um valor simbólico, assim. Era tipo R$100, R$60. Acho que eu comecei com 50. 50, R$60. E aí, todos os meses você guarda. Ele tem um prazo de duração. E no final você recebe aquele dinheiro, mas sem correção nenhuma. Tá, mas qual é a vantagem, né? Porque pelo menos na poupança eu tenho correção. Não, porque daí você concorre a prêmios. Eu falo, não, mas peraí, né? Não é isso. O que mais que você tem? Aí eles me ofereceram uma previdência. Que hoje eu tenho uma visão de que é uma coisa muito boa, mas eles não conseguiam me explicar os benefícios envolvidos e os custos adequadamente, sabe? Então, eu não me senti segura de contratar aquela previdência. Então, você indica uma previdência? Hoje, sim. Tá. A Previdência tem várias vantagens quando a gente fala de investimento. A gente até fala que a Previdência hoje ela é o último almoço grátis do mercado financeiro. Porque ela tem alguns benefícios muito interessantes que as pessoas não entendem. E tem o outro lado também de que, por exemplo, nessa ponta, no banco, eles não sabiam explicar, de fato, esses benefícios adequadamente. Então, eu deixei de lado aquela história da Previdência. E eu comecei a pensar quais seriam as alternativas àquilo, né? E naquele momento não tinha muito. Então, eu acabei deixando o dinheiro na poupança. Aí, um tempo depois, eu descobri que eu poderia abrir uma conta na corretora do banco. Aí, eu lembro que eu recebi uma cartinha em casa com a senha de acesso ao home broker. Ainda era um negócio bem arcaico, antigo, né? Mas ainda tinha muito pouco dinheiro também, não era nada representativo. E eu lembro que eu olhei aquela cartinha, eu baixei o home broker, e aí eu comecei a olhar, eu fiquei com medo de operar, não operei.
E aí, Que é uma coisa que dá medo mesmo, se você não sabe o que tá fazendo muito bem. exatamente. Normal, né? E quando você tem pouco dinheiro, você não pode tomar riscos Exato. grandes, né? Então, assim, pensa, eu tinha pouco dinheiro, não fazia muito sentido eu comprar ação. Mas aí, muita coisa aconteceu nesse período, aí eu saí desse emprego, mudei de cidade, né? Que foi quando eu vim para São Paulo. E quando eu fiz isso, eu vendi meu carro, eu recebi uma rescisão do trabalho que eu tava. Então, aí eu já tinha um volume um pouco maior de dinheiro. Eu falei, não, agora realmente eu preciso de responsabilidade. Eu preciso realmente achar uma alternativa para isso. Foi quando, mais ou menos em 2017, eu abri a minha conta na XP. Porque daí a XP, ela já tinha alguns anos de existência, mas era quando ela de fato estava começando a atingir um investidor de varejo. E aí, lá dentro, era como se você entrasse no playground dos investimentos, né? Na Disney. Falando, nossa, tá bom. Agora eu tenho outro problema, porque é assim, se antes eu tinha 2 opções de investimento, sendo que uma delas nem sequer era investimento, que agora era um título tem de capitalização. 50, e o que eu faço? Não, agora tem milhares. Aí falou, tá bom, mas e agora como é que eu escolho? E foi aí que eu comecei a estudar investimento. Sozinha? Sozinha, por conta. E aí, assim, procurando conteúdo na internet. Livro, essas coisas. Livro, e... Poxa, pra investir o meu dinheiro. Tipo, era uma questão de autorresponsabilidade mesmo, assim. Tipo, eu preciso cuidar desse dinheiro e eu preciso aprender a fazer isso, porque ninguém vai me ajudar, né? Essa que era a sensação que eu tinha. E aí eu comecei a aprender, e fui ganhando mais confiança. Quando eu entrei no meu próximo emprego, eu tinha que escolher um plano de previdência, porque a gente tinha um benefício que eu depositava um pouco, a empresa depositava um pouco, então eu precisava escolher um plano de previdência. Aí a primeira pergunta que eles fazem é assim, você quer PGBL ou VGBL? Eu falo, tá, mas qual é a diferença? Não, é porque você investe em PGBL se você faz declaração completa de imposto de renda e você investe em VGBL se você faz declaração simplificada. Eu falo, não, mas eu posso fazer qualquer uma das duas. Me explica qual é a diferença. E ninguém sabe explicar, essa que é a grande verdade, tá? Eu não sei até hoje a diferença. Me explica, então. Isso dá um episódio inteiro, amiga. Não, mas é o seguinte... Basicamente. O PGBL, ele tem um benefício muito bom se você tem uma renda tributável alta. Então, se você recebe, como CLT, por exemplo, mais de R$100 mil por ano, ou, por exemplo, se você tem imóveis de aluguel, que também entra na pessoa física como renda tributável, o PGBL é interessante, porque ele diminui o volume de cálculo do teu imposto de renda. Só que ninguém explica isso pra você. Então, o meu é PGBL exatamente porque eu tinha um imóvel de aluguel. Só que eu também tenho um financiamento. Então, assim, não faz muito sentido. Não, depende. Tem que avaliar. E assim, se é um imóvel de aluguel... Não tenho mais agora, porque agora eu moro nele. Não, e se o valor desse aluguel não é tão representativo, ainda assim, o desconto do Simples não faria sentido você ter um PGBL. Mas tem que avaliar caso a caso. Então, assim, não é tão simples. Mas aí eu fui estudar a composição e aí eu lembro que ela me falou assim, a maioria das pessoas escolhe o VGBL. Não, mas eu não quero ir por essa resposta simples assim, tipo, a maioria das pessoas escolhe o VGBL. Eu quero escolher o que é mais adequado. E aí eu fui estudar, e aí realmente eu comecei a falar, poxa, não tem conteúdo de qualidade sobre isso. Naquela época não tinha mesmo, tá? Era real. Tinha muito artigo raso sobre o assunto, ninguém se aprofundava. Era assim, se você declara completa, você faz PGBL, se você declara simplificada, faz PGBL. Não, gente, peraí. Tipo, mas por quê? Qual é a lógica por trás? E aí ninguém sabia explicar. Por fim, eu consegui entender. Na época fazia sentido fazer um PGBL e eu escolhi fazer o PGBL. E foi uma decisão bem assertiva no momento. Só que por muito tempo, as pessoas me perguntam, mas por que você escolheu fazer o PGBL? Tá bom. Como eu não trabalhava com isso ainda, eu não dei muita atenção para isso, né? Então, o que aconteceu? Depois disso, eu ainda fiquei trabalhando nesse lugar por muito tempo, veio a pandemia. Né? E aí, assim, óbvio, continuei trabalhando, ganhando dinheiro, guardando dinheiro e tal. E aí... sempre que eu ia investir, eu queria estudar, porque tinha milhares de alternativas de investimento. Eu falava, mas qual eu vou escolher e por quê? Né? Eu precisava criar uma lógica dentro da minha cabeça. E conforme eu fui aprendendo, eu comecei a ser consultada por pessoas próximas para ajudar a fazer alguns investimentos.
E eu comecei a ajudar, por exemplo, dar algumas dicas para o meu marido, para minha mãe. Teve uma época que minha mãe ganhou um processo judicial, recebeu um dinheiro, então eu ajudei ela a investir aquele dinheiro. Veio a pandemia no meio do caminho, então comecei a ter muito mais tempo em casa para conseguir estudar, conseguir fazer um desenvolvimento pessoal. E nisso eu falei, poxa, eu já não estava tão contente com a minha carreira naquele momento. Tava sobrando mais dinheiro, porque, assim, até é uma coisa... Tava gastando menos, né? Difícil de falar, mas pra gente a pandemia foi um momento muito próspero, porque a gente guardou muito dinheiro na minha casa, né? Porque a gente trabalhava CLT, não tinha custo igual a gente tinha, porque o meu maior custo é viagem. E comida, né? Eu gasto muito com comida, porque eu saio muito. A gente sempre tem. Almoço aqui, evento ali, não sei o quê, né? Então... Exatamente. Então, não tinha viagem, não tinha restaurante. Então, o meu gasto em casa era basicamente nulo, assim, né? Era só realmente comida de supermercado. E aí, depois a gente até criou o hábito de pedir mais iFood, que é uma coisa que eu tô tentando cortar hoje, inclusive. Mas a gente diminuiu muito o custo e isso fez com que fosse um momento que eu conseguisse economizar ainda mais dinheiro. E aí, de novo, né, não estava tão contente com o rumo que o meu trabalho estava tomando, não estava muito satisfeito. Falei, mas o que eu podia fazer? Porque também eu sou meio contra esse negócio de ficar reclamando, né? Sim. Vai dar De que adianta eu reclamar do meu trabalho? Que nem eu falei, eu estou vivendo um momento... teoricamente ótimo, né? Tem um monte de gente sofrendo com dificuldade financeira. Eu tô aqui dentro da minha casa segura, recebendo, ninguém da minha família tá doente. Então eu não queria reclamar, mas eu não estava contente naquele momento. Falei, o que eu posso fazer? O que eu poderia fazer para dar uma virada na minha vida? E aí eu descobri a carreira de assessor. E eu falei, poxa, isso é uma coisa que faria sentido. Já é algo que eu gosto, que eu tenho interesse e tudo mais. E aí eu fui estudar para fazer a prova da Ancor. Porque tem que fazer uma prova, né? Isso, é uma certificação, é uma prova, assim, razoavelmente simples. Então, quando eu descobri o que eu precisava fazer para me inscrever, para fazer, eu falei assim, beleza, eu vou fazer, eu já vou marcar a prova. E aí eu marquei a prova, sei lá, 3 meses ali para frente. Eu comecei a estudar, eu falei, vou fazer. E seja o que for. E aí deu certo, passei, aí depois me credenciei a um escritório da XP, né? Virei sócia. E aí passei a atender como assessora, ainda trabalhando no meu emprego CLT. E aí depois, mais ou menos 6 meses que eu comecei, eu fiz a virada. Falei, não, se eu quiser fazer isso, eu preciso me dedicar integralmente. E aí, o que me ajudou a conseguir fazer essa virada foram 2 coisas. Primeiro, todo o cuidado que eu tinha tido com o dinheiro antes, porque eu tinha uma poupança para poder fazer isso. E aí, obviamente, também, né, o fato de que eu tinha um suporte dentro de casa para manter as coisas rodando enquanto eu estava ali me aventurando em uma coisa totalmente nova. E isso já faz 4 anos, né, porque foi em 2021. Então, foi isso. É muito legal essa história, porque assim, é isso, as pessoas ficam um pouco perdidas do que fazer, mas as pessoas só querem reclamar. E reclamar é clamar 2 vezes ao universo. Então, quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai daquilo que a gente não quer. Então, você fez uma mudança muito positiva. Você foi lá e falou, o que eu posso fazer para mudar? E mudou seu mindset, mudou alguma coisa e fez uma ação prática. E aí, hoje, você tem aí a carreira aí que você tá trilhando muito bem. E aí, depois, desde que você entrou, então assim, conta pra gente, né? Então, beleza. Você se filiou ao escritório da XP, aí você se filia e vira sócia. O formato de trabalho é esse, né? Você precisa ser sócio de um escritório para trabalhar, então... Quando eu estava com o certificado na mão, porque na época até tinha um incentivo que a XP estava fazendo, que ela pagava a prova para quem quisesse ser assessor. Só que aí você faz a prova, você está aprovado, aí você tem que escolher um escritório. E eu falava, mas como é que eu escolho um escritório? Então, é isso, como é que escolhe? Como é que escolhe, né? Bom, o meu critério foi o seguinte, já que eu não tenho a menor ideia, São Paulo tem um monte de escritório, eu não tenho um número para passar, mas se eu não me engano, acho que a XP tem 400 escritórios, né, credenciados. Então, eu falei assim, eu vou pegar os que são próximos da minha casa. Faz um filtro. Eu fiz um filtro. Aí eu falei assim, mas é isso mesmo? Eu entro em contato com eles e vejo se eles têm espaço para um assessor?
Assim, então tá bom. Aí eu usei um filtro lá, pesquisei alguns. Se eu não me engano, eu conversei com 3, 4 escritórios e escolhi um que eu achava que fazia mais sentido para mim. Que é o que você tá até hoje. Que é o que eu tô até hoje, que é a Six. A Six é um escritório... O que eu gosto muito deles, né? Porque na prática é muito pró-cliente. É um escritório meio boutique. Eu gosto de ver ele dessa forma, assim, que é aquela coisa de atendimento mais personalizado, foco na necessidade do cliente. A gente não tem um formato de venda de produto. Tipo assim. ativo, não é um follow-up ativo. Você espera o cliente te procurar. Não é isso. Na verdade, assim, a gente faz um acompanhamento ativo, tanto que a relação cliente-assessor é quase que uma relação de amizade, porque você precisa ter um pouco de intimidade, né? Precisa confiar na pessoa. Precisa confiar, porque muitas vezes a pessoa tem que compartilhar coisas com você que ela não compartilha com pessoas muito próximas. Mas é muito no sentido, assim, de entender os objetivos da pessoa, entender onde ela quer chegar. E aí, por fim, isso vai culminar numa carteira de investimentos para aquela pessoa. Mas não é assim, eu tenho esse produto aqui para você, Camila, um título de capitalização. Tipo um banco que fica te ligando. Eu quis dizer isso, porque Uhum. eles me mandam mensagem, meu gerente. Você já fez tal coisa? Você tem seguro não sei o quê? Você tem não sei o que lá? Porque eles precisam, tem meta, eles precisam vender. Sim, não é o seu caso, né? Exatamente. Assim, obviamente, né? Claro. A gente precisa entregar, né? Mas a gente precisa entregar o que o cliente precisa. E não o que o banco ou a corretora querem. Né? Então, a gente tem esse... Eu chamo esse formato de boutique porque é muito pró-investidor. Então, a Six é um escritório... Dentro da XP, ela não é um escritório grande. A gente tem 1,3 bilhão sobre custódia hoje. Parece gigante, né? Mas a gente ainda fica ali nos escritórios médios, pequenos para médios. E nós somos em 18 assessores. Então, o ticket médio é alto, né? Porque a gente fala 1,3 bilhão, eu não lembro exatamente o número de clientes, mas o ticket médio é de uns 800 mil reais por pessoa, né? Então, é bom, assim, é mais alto do que a média. Por quê? Porque são clientes que exigem um pouco mais de atenção e que também se sentem confortáveis de manter o investimento ali e tudo mais. Então, eu penso em boutique muito nessa coisa do atendimento personalizado. Então, não é assim, né? Então, isso é importante. Não é assim, tipo, eu tenho 5 mil reais, quero investir, vou ligar pra Melanie. Não, porque não faz sentido, né? O nosso trabalho exige volume. Para a gente conseguir fazer um trabalho legal, dar um atendimento adequado, a gente não consegue atender 500 clientes por assessor. Né? Então, para você ter uma ideia, a gente falou um pouco de gerente de banco. A minha ideia aqui nem é falar mal deles, né? Uhum. Mas um gerente de banco, até onde eu sei, assim, de uma classe mais alta, ele atende de 600 a 1.000 pessoas. É muita gente. É muita gente. Você não consegue dar uma atenção diferenciada. Você vai mandar mensagem tipo, não quer fazer um título de capitalização hoje, né? Porque ele tem meta de vender aquele produto. A gente não. Geralmente a gente conhece a pessoa. A gente conhece o que ela quer, os objetivos dela, conhece a família, quantos filhos tem, que idade tem, em que fase da vida que tá. Então, a gente consegue ser mais assertivo. Mas para a gente ser assertivo, a gente não consegue atender 1.000 pessoas. Né? Então, a gente tem esse cuidado, porque, no fim, é isso que vai fazer a diferença. Claro. É o atendimento. É o atendimento exclusivo, né? Uhum. Por isso que é boutique. Porque aí você vai lá e você tem mais tempo de qualidade para se dedicar ao cliente. Sim, exatamente. Tanto que eu tento, com os clientes maiores, fazer pelo menos 2 reuniões de 1 hora por ano, assim, que é aquela reunião de realmente, tipo, como que tá a sua vida? Vamos atualizar o seu planejamento financeiro. Quais são os seus objetivos para o próximo ano, para os próximos 6 meses, quanto de dinheiro eu preciso separar para liquidez, quanto você precisa acumular para se aposentar na idade que você quer, você está no caminho certo, tem que investir mais ou não, dá para relaxar um pouco. Então, esse planejamento é realmente algo que você não consegue fazer quando você tem uma carteira gigantesca de cliente. Hoje, eu tenho aproximadamente 60 clientes. Então, ainda tem espaço para crescer. Eu acho que até 120, 150 é razoável. Mas mais do que isso é difícil. E aí, o que acontece? Por isso que a gente não pega os clientes muito pequenos. A não ser em casos pontuais, né? Filho de cliente e tal. Mas para eu conseguir dar essa atenção,
E para que eu seja remunerada adequadamente, eu preciso de uma carteira um pouco maior. Não, com certeza. E isso é interessante, porque, assim, esses dias eu até ouvi isso falando de dinheiro, né? Isso de pensar em aposentadoria e tal, porque a gente pensa no Neymar. Eu ouvi uma entrevista dele esses dias. Ele tem dinheiro, acho que pra vida inteira, né? Não sei. Mas ele deu uma entrevista falando isso, que o que ele ganha hoje no Santos e o que ele tem hoje não paga os custos que ele tem. Então, ele já tem que tirar de investimento, certo? Sim. Sim. Então, é isso que, na verdade, é um problema. Neymar fala, não, esse daí não precisa pensar nisso. E olha lá. Porque ele parece que ele mora lá num lugar em Santos, que é um lugar onde tem uma casa e tal, e ele comprou as 2 casas do lado, pra não ter vizinhos. Parece que a mulher mora em Cotia, ele tem que usar muito helicóptero. Sei lá, tem vários custos aí. Tem jatinho, tem um monte de empregado. Enfim, a gente não tem ideia, né? Não, é outra realidade. É outra realidade. E ele falou, tipo, o custo que eu tenho hoje, no meu salário, o que eu recebo mensalmente, não dá. Mas você vê que ele se preparou pra isso, né? Sim. Porque se você pensar... Porque ele escolheu vir pra cá, né? Eu não acompanho muito esporte, tá? Não sei quantos anos ele tem. Mas ele é jovem ainda. Acho que ele não tem nem 30, né? 20 e poucos ali, 20. Não tenho ideia. Enfim, mas ele é novo. Ele é novo. Então, o que eu vejo, assim... ele pôde se dar o luxo de ir pro Santos e viver um momento de mais qualidade de vida, de escolher onde ele vai morar, porque antes disso... Ele se preparou, ele juntou dinheiro, ele teve investimento e ele acumulou um patrimônio que permitisse que hoje ele pudesse trabalhar por menos e manter a qualidade de vida que ele queria. Então, basicamente é isso, né? Quando você tem dinheiro guardado, você tem possibilidades. Sim. Que é o que você sempre fala, que é a liberdade, né? É a liberdade. Mas aí te abre um leque de opções. É a liberdade daquela coisa, sabe? Para algumas pessoas é até difícil de enxergar isso, mas é a liberdade de você não precisar trabalhar num lugar que não te agrada. É a liberdade de você poder escolher um emprego que te paga menos, mas que dá mais qualidade de vida para sua família. No caso dele, se eu não me engano, ele tá com uma filha pequena, né? Acho que tem 2, né? Acho que a menina acabou de ter o outro filho. Tá, então. Não sei também, não, mas ele tem um monte de filho que eu não sei muito. Eu acho que a mesma moça que tinha uma filha pequena teve um outro bebê. Tá, mas enfim. É isso. Eu não vou entrar nesse mérito porque também eu não sei os detalhes. Mas, então, muito provavelmente, essa escolha de voltar para o Brasil, de trabalhar para o Santos, tá alinhada com esse momento de vida de que talvez ele queira priorizar, dar mais tempo para a família. E eu defendo muito a ideia do equilíbrio. Então, eu acredito que a gente precisa ter um nível de equilíbrio na vida. Só que as pessoas olham... quando a gente fala de equilíbrio, as pessoas pensam o seguinte: não, eu vou dormir 8 horas, eu vou trabalhar 8 horas, eu vou fazer 1 hora de academia, eu vou 2 horas por dia cuidar da minha casa, eu vou ter 1 hora de lazer, vou ter não sei o quê, enfim. E aí elas completam as 24 horas dentro desse cenário e aí você faz isso todos os dias pro resto da sua vida. Eu não vejo o equilíbrio dessa forma. Eu vejo que o equilíbrio ele é muito mais em movimento. Então você vai ter momentos que você vai sacrificar um pouco mais a família para trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. E aí, em outro momento, você vai sacrificar a carreira para poder dar mais atenção, mais tempo para sua família. E aí você vai construindo um equilíbrio que é o equilíbrio estático, né? Eu gosto muito de comparar com o movimento da bicicleta, porque para você se manter numa bicicleta, você precisa estar em movimento. Parada, ela cai. Né? Então, não é essa ideia de você estar andando sempre na linha reta, mas de você conseguir ter uma qualidade de vida, e o dinheiro é o que mais ajuda nesse sentido. Porque quando você tem dinheiro guardado, você abre um leque de possibilidades. Agora, se você não tem dinheiro guardado, vamos colocar de novo o exemplo do Neymar. Se ele não tivesse aproveitado para guardar muito dinheiro nos outros clubes que ele trabalhou, que ele ganhava muito mais, talvez ele não pudesse se dar o luxo de agora viver esse momento. Sim. E tem uma coisa também que a gente fala sobre dinheiro, né? Além das possibilidades e tal. Mas o grande momento que as pessoas têm problema de saúde mental é por conta do dinheiro. Da falta do dinheiro. Né? Então, porque
o dinheiro tem essa questão. As pessoas, elas adoecem e ficam nessa, tipo, de desesperada. Por quê? Porque fica correndo atrás do dinheiro de alguma forma. Então, assim, ter dinheiro guardado ajuda você a ter uma sanidade mental melhor também, né? Hoje, o assunto que está em todas as pautas é a questão da saúde mental, né? Natural. E eu acho que isso ficou muito mais evidente na pandemia, né? Porque as pessoas passaram a ver que existem outras maneiras de viver. Acho que o home office veio à pauta, tudo mais. E, de fato, o dinheiro é o que mais te ajuda a poder enfrentar momentos difíceis. E a saúde mental é uma das coisas, né? Eu vivi na minha família uma situação muito difícil, onde, assim, eu achei que eu ia perder uma pessoa próxima para uma doença mental. E aí, o dinheiro naquele momento é muito útil. Você fala assim, qual é o melhor tratamento? Não importa, Não importa, né? Se você tem. Agora, se você não tem... Aí você faz o quê? SUS, ou plano de saúde, ou uma série de coisas. E você não tem todas as possibilidades Não. na sua mão, né? De consultar outros médicos, pessoas com conhecimento diferente ou com práticas diferentes. Então, as pessoas, elas encaram muito o dinheiro como um problema, mas na prática o dinheiro é uma solução. Só que o que acontece? Para que o dinheiro seja a solução, você precisa... respeitar ele, cuidar dele. Por quê? Porque quando chegar esse momento, você vai ter ele a seu favor. Porque o que eu vejo hoje é que, assim, tem muita gente que sabe ganhar dinheiro. Mas tem pouca gente que, de fato, sabe gerir o dinheiro. É isso. Né? Então, é aquela coisa. A pessoa ganha muito bem. Aqui em São Paulo, inclusive, isso é muito nítido. Como eu não sou daqui, para mim ainda é surpreendente. Tem muita gente com salários muito altos. Mas quando você vai entrar a fundo, assim, a pessoa não consegue guardar, não tem um colchão, não tem reserva. Por quê? Porque vive um estilo de vida muito... alto. Alto. Eu queria dizer absurdo, mas eu acho que alto é melhor, assim. Muito acima do que deveria, vamos colocar dessa forma, assim. Porque o que acontece? O céu é o limite numa cidade que nem São Paulo. Se você ganha 10, você vive com 10. Mas se você ganha 50, você pode viver um nível de vida de 50. E às vezes a pessoa que ganha 50, ela tá tentando viver o nível de vida do cara que ganha 100. É isso. O cara que ganha 10, ele tá tentando viver o estilo de vida do cara que ganha 20, 30. Então a gente vai criando um problema. Porque o que acontece? Se a pessoa ganha 10 e tá tentando acompanhar pessoas que ganham 30... ela tá sempre no déficit. Ela tá sempre no déficit, ela tá sempre se sentindo mal, porque aquilo não é adequado para ela, e ela tá consumindo muitas coisas desnecessárias, e enfim. E aí ela nunca... Qual que é o pensamento dessa pessoa que ganha 10? Ela fala assim, não, a minha vida vai estar resolvida quando eu ganhar 20. Que daí as coisas vão se encaixar e tal. Só que conforme ela começar a ganhar mais, ela vai começar a gastar mais também. E aí é uma roda de rato, né? Basicamente, você tá correndo atrás do dinheiro. Meu pai falava isso. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Porque tem mais imposto, tem mais isso, tem mais aquilo. Não, o imposto até é assim, né? Você tem que olhar ele como um custo. Se você ganhar 100, você vai pagar imposto sobre 100. Mas você não precisa mudar para uma casa maior, você não precisa trocar de carro para um importado. Então, talvez a grande sacada para virar a chave, assim, em relação a investimento, é você entender que quando a sua renda sobe, o seu padrão de vida não deveria subir na mesma proporção. Porque tem o status aqui em São Paulo. Não, isso existe em todo lugar, né, Camila? Mas São Paulo, eu acho que é... Na verdade, aqui, como você tem muito acesso, você pode acessar coisas que estão muito acima do que você poderia. Né? E aí tem essa questão, porque você pensa assim, vamos pegar os Estados Unidos, né? Eu vou falar agora de... Sei que a gente não ia falar de mentalidade, mas vou falar de mentalidade. Você falou muitas vezes a palavra ganhar dinheiro. Vamos pegar um inglês... Make money. Make money, ele faz. Olha a diferença. Quando a gente tá aqui no Brasil, isso daí é a mentalidade do inconsciente coletivo, tá? Aqui no Brasil, a gente espera que alguém venha e te dá dinheiro. Quem ganha as coisas? Criança. Então, quando você faz dinheiro, você percebe que dá uma ação? Sim. Depende de mim. Então, já vem aí, né? E aí, vamos pegar lá nos Estados Unidos, por exemplo. Lá
termo de trabalho deles é completamente diferente. Se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Já é diferente daqui. É outra... Um monte de coisa. Mas vamos pegar poder de compra. Um carro. Porque aqui no Brasil, carro é sinônimo de status. Pelo menos no pessoal de nível, né, classe média alta. Vamos supor. Aqui se paga, sei lá, vamos pegar um Corolla Cross. Não sei. R$200 mil. A gente tá entrando em vários assuntos que eu não entendo, Exato. mas vamos lá. Mas assim, vamos pegar... Eu tô falando do poder de compra. Não, eu entendi o que você quis dizer. Quero vamos dizer seguir, isso. Então, o carro, tipo, é muito caro aqui por conta de imposto, uma série de coisas e tal. E aí, o cara, ele não tem uma renda pra pagar R$200 mil no Corolla Cross. Mas todo mundo do redor dele tem um Corolla Cross ou um nível sei lá, parecido. um nível parecido. E aí ele vai dar um jeito de comprar, vai pagar um financiamento, vai fazer alguma coisa e vai comprar. Que é totalmente diferente nos Estados Unidos. Lá, esse negócio de carro não tem a ver com status. É por qualidade, tem um ou outro. Mas lá é barato. Essa é a diferença. E o financiamento deles, os juros, é diferente do nosso também. Eles fazem um negócio de leasing, depois eles devolvem. Eu não sei direito como é que funciona. Mas o que eu tô querendo dizer é que você tá falando disso, tipo, de... Aqui a pessoa tem um padrão de vida de 10 e quer chegar no 20, é por isso, porque quer, na verdade, parecer ser uma pessoa que não é. Isso envolve muita saúde mental também. Sim. Assim, todo mundo tem que fazer terapia. Eu gosto muito dessa fala do fazer dinheiro. Inclusive, eu já tinha escutado ela e eu concordo muito. Eu ainda não peguei o hábito de falar dessa forma, mas eu acho muito correto, porque na prática realmente isso. fazer dinheiro, porque está envolvido a ação, né? Tanto que as pessoas que ganham dinheiro, né, teoricamente, elas são pessoas que trabalham muito. Sim. Né? Então, realmente faz muito sentido. Agora, olhando essa questão de status, eu acho que sim, aqui no Brasil tem essa questão de status, mas nos Estados Unidos também tem, tá? Tem. Inclusive, o livro que eu mais gosto de finanças é A Psicologia Financeira, que é do Morgan Housel. E ele tem um capítulo que ele fala do paradoxo do dono do carro. Que legal, ó. Que é o seguinte... ele fala que quando ele era bem mais jovem, ele trabalhava de manobrista em um estabelecimento. Aí ele via pessoas que... E era nos Estados Unidos, tá? E ele via as pessoas que vinham, por exemplo, de Porsche, carros importados, carésimos, que eu nem sei quanto custa, mas também não vem ao caso. E aí ele conta de que teve um rapaz que sempre vinha com determinado carro, e aí, de repente, ele veio com um carro muito inferior. Ele perguntou, o que aconteceu com o Porsche? Aí ele falou assim, o banco pegou de volta. Por quê? O que ele fala? Ele fala que as pessoas compram o carro com a ideia de que elas vão ser respeitadas por aquilo. É isso. Só que ninguém respeita você pelo carro que você dirige. As pessoas respeitam você por quem você é. E quem você é não tem a ver com o que você dirige. Só que hoje, eu acho que... Ou o que você tem. Ou o que você tem, exatamente. Só que hoje, a rede social deixou isso muito pior, né? Porque o que aconteceu? A gente ainda viveu a época que não existia internet. Nós somos a última geração que teve esse privilégio, porque é um privilégio. Então, quando a gente se comparava com alguém, a gente se comparava com o nosso vizinho. Ou com o empresário de mais sucesso da nossa cidade. E no meu caso, por exemplo, eu ainda morava numa cidade muito menor, né, que São Paulo. Então, eu não tinha referências tão acima do que eu vivia. Então, quando você está se comparando com uma pessoa que ganha o dobro de você, você sente um pouco de consolo, porque assim, o dobro não é tanto a mais. Agora, se você pega a rede social, por exemplo, estamos nós aqui nos comparando com o Neymar. Então. É muito difícil, é muito diferente. Você está se comparando com a pessoa que tem uma empresa multimilionária. E aí você cria uma comparação desleal. Né? Porque você não está mais se comparando com o seu bairro, com a sua cidade. Você está se comparando com o que existe de maior e melhor no mundo. Não que... Né? Melhor no sentido assim, né? De a gente trazer uma comparação desleal para a mesa. E aí, o que acontece? Você tá lá trabalhando, ganhando bem, vivendo bem, só que você não tá feliz com o que você tem porque você tá se comparando com uma pessoa que ganha 50 vezes mais que você.
E é só vou ser feliz quando eu atingir isso. E eu acho que a gente precisa olhar muito para dentro, porque hoje, quando eu olho para a vida que eu levo, ela não é perfeita. Mas há 10 anos atrás, a vida que eu levo era muito mais do que um sonho. Né? Então, não é palpável a gente falar de dinheiro, de investimento, se comparando com alguém que está numa realidade muito diferente. Que investe 1 bilhão por mês, por exemplo. Não tem como, não tem né? como. É impraticável, é maluco. É na sua realidade, na né? sua realidade. Mas isso que você falou da rede social é verdade. Eu fui até... Nem vamos falar de dinheiro, mas eu acho que é interessante. Eu fui viajar no começo do ano e eu fui para Porto Seguro. E aí eu conheci uma mãe com uma filha. E a menina tem 23 anos, 24 e tal. E ela tava tratando saúde mental, tomando remédio por depressão, porque ela se comparava com a Virgínia. Tipo, porque a Virgínia tinha a mesma idade que ela, já tinha 3 filhos, era casada, ela nem tinha separado ainda, olha aí. Tá vendo como que é tudo bonito na rede social? Até porque você só mostra a parte boa, claro, né? Na rede social ninguém mostra que você tá chorando, né? Exatamente. E aí eu falei, gente, mas é uma comparação incomparável. Como que você vai pensar, mas ela já tem 3 filhos, ela já casou, ela já tá consolidada, ela tá aí, ela não tem nada. Eu falei, mas ela tem 23, 24 anos. Tipo, é um negócio que, sabe, pra mim é inconcebível. Mas é isso. Assim como a pessoa se compara com essa questão, porque vê na rede social só um recorte da vida, pra parte do dinheiro também. E aí, a gente sempre fala assim, depende das mesas que você senta e tal. Mas também tem que ter noção. Tipo, você pode sentar numa mesa de pessoas que têm um valor muito diferente do seu financeiro, que eu quero dizer. Mas não é porque você tá sentando na mesma mesa que ela que você tem que ser como ela. Claro. Se colocar no seu lugar, né? Até porque, por muitas vezes, se você realmente tiver autoconhecimento, não é aquilo que você quer. É isso. Né? Porque hoje eu vejo assim, eu frequento lugares onde tem muito consumo. Eu não me considero uma pessoa consumista. Eu sou. Então, eu vejo as pessoas comprando. Falando, nossa, a pessoa deve ter muito dinheiro. Não, a pessoa tá gastando o que não tem para, né, manter... Muitas vezes para manter um padrão acima do que ela pode. E eu, particularmente, assim, eu falo que a minha paixão é viajar. E viajar custa caro. Custa. Então, para eu poder viajar com frequência, a gente precisa ter uma vida um pouco mais modesta no geral, né? Então, eu moro num apartamento modesto, assim, num lugar muito legal, mas não é nada excepcional, né? E eu sou muito contente com isso. Então, o carro que eu dirijo tem vários anos e eu não ligo. Por quê? Porque é melhor assim. Porque eu prefiro dirigir um carro mais antigo e viajar 2, 3 vezes por ano. Eu também. Do que eu trocar de carro todo ano, por exemplo. Né? Então, eu acho que são... E assim, eu tô dando esse exemplo do carro, mas, por exemplo, é que eu não ligo muito para carro. Eu acho bonito e tal, mas eu não ligo. Mas, por exemplo, o meu marido, ele gosta de carro. Então, ele tem o carro que ele gosta, inclusive o carro que eu dirijo é dele. Mas ele tem um outro carro que ele gosta, mas ele comprou esse carro e ele está com esse carro há muitos anos. Por quê? Porque ele valoriza o dinheiro mais do que ele valoriza o carro. Sim, isso é importante, né? Valorização do dinheiro, assim. Porque o carro é passivo. Isso. O carro é uma coisa que você vai comprar e ele vai te dar gasto. Ele não vai te trazer dinheiro. Então... beleza, você comprou uma coisa que você gosta, usufrua o máximo possível antes de trocar. Porque quando você trocar, você vai estar aumentando o tamanho do seu passivo, porque o carro perde valor. Perde. O carro, quanto mais caro o carro, geralmente mais caro o custo do carro, né? Seguro, IPVA, tudo mais. Então, são... Manutenção. E são contas que as pessoas não fazem. Né? Então, eu vejo, assim, muito comum gente financiando o carro, mas não considerando custo de manutenção, custo de seguro. Porque o que acontece? Se você financia o carro no limite do que você pode pagar no mês, você já está se endividando, porque você vai ter despesas com o carro. Então... E aí, vamos falar dos ativos, né? Que você falou, é passivo. Então, ativos são só os investimentos. Vamos falar de investimento.
Quais são os tipos de investimentos que a gente tem hoje? Basicamente, se você for olhar de maneira bem simplificada, investimento é tudo que vai te gerar algum dinheiro, né? Você pode investir na sua empresa, mas vamos falar especificamente do mercado financeiro. Isso. Os investimentos, eles se dividem basicamente em duas classes, que é a renda fixa e a renda variável. E aí, dentro dessas duas classes, tem muita coisa. Então, renda fixa, né? O que as pessoas estão mais habituadas a ver é CDB, que basicamente, sempre que a gente fala de renda fixa, isso é uma coisa legal que as pessoas não fazem essa associação. Mas quando você compra um título de renda fixa, você está emprestando um dinheiro para alguém. Isso é legal. E aí, dentro desse contexto, você pode emprestar dinheiro para quem? Você pode emprestar dinheiro para o banco, que é um nível médio de risco. Você pode emprestar dinheiro para o governo, que é o nível mais baixo de risco. Aí você fala assim, nossa, mas esse governo? Por quê? Porque o governo é quem tem a impressora de dinheiro. Quando chegar a data, se ele não tiver dinheiro, ele pode imprimir para te pagar. Então, é o menor nível de risco. E, por último, o maior nível de risco são emprestar para empresas. Então, por que para a empresa é mais pesado? Porque quando você empresta para um banco, ainda existe um seguro, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Quando você empresta para o governo, existe a impressora de dinheiro como garantia. Quando você empresta para uma empresa, se a empresa quebrar, você perde o que você ganhou. Então, as pessoas elas investem em renda fixa achando que é um investimento sem risco, mas o risco sempre existe. E aí, obviamente, aqui no Brasil, a gente tem uma bela de uma vantagem, que é a taxa de juros, né? Que deixa todo mundo muito feliz. Mas, quanto mais alto o juro, isso significa também que existem vários fatores econômicos que não estão indo bem. Então, o Brasil não é um país livre de risco. Inclusive, nesse momento, né, nas últimas semanas, está sendo discutida a questão da possível quebra de um banco razoavelmente grande. E aí, assim, obviamente, todo mundo que investiu em título bancário desse banco está garantido pelo FGC. Mas aí, quando você explica para alguém que investiu naquele título, pode acontecer isso, aí pode demorar alguns meses até você receber, porque aí o FGC vai fazer, vai computar, né, quem que tem direito e qual que é o valor adequado dos títulos. Você fala, nossa, mas tem o risco de eu não receber? Por quê? Porque as pessoas investem em renda fixa achando que não tem risco. E eu já ouvi de muita gente assim, pessoas que às vezes investem em coisas que não estão dentro do mercado financeiro, ou seja, elas têm mais risco, né? Porque se você não está dentro de um mercado regulado, você está em algo que tem mais risco que o normal. Então, eu já ouvi de pessoas assim que investiram em algumas coisas que são duvidosas, digamos assim. Falando, mas é arriscado, né? Não, de jeito nenhum. Ele está me garantindo 1,5% ao mês de rentabilidade sem risco. Não. Não. Não existe. Na verdade, quando a gente fala de investimento em renda fixa, basicamente, a gente usa a Selic como base. Então, você tem que ganhar a Selic, né? Então, você investe no menor risco, que é o título público atrelado à Selic. Para você investir nos outros dois, que tem médio ou alto risco, você vai exigir um prêmio maior. Só que sempre que você ganha um prêmio maior, você está assumindo um risco maior. Né? Então, o risco e o retorno eles vão estar sempre correlacionados. E aí, quando a gente vai para o lado de renda variável, o próprio nome já diz, aí realmente oscila muito mais, tem uma volatilidade muito maior. Por quê? Porque você está investindo em empresas, você está investindo em imóveis, você está investindo em ativos que podem gerar dinheiro, mas também podem gerar prejuízo. Né? Lá na renda fixa, você só perde se a empresa, a pessoa que você emprestou quebrar. Na renda variável, você perde se a empresa perder valor. Se acontecer alguma coisa diferente, né? Você é jornalista, por exemplo, uma empresa que passa por uma crise de reputação, as ações dela caem. E muitas vezes o produto continua sendo entregue com a mesma qualidade e tudo mais. Então, vai oscilar de uma maneira muito mais intensa. Mas também, assim, obviamente, ninguém investe em renda variável para ganhar a Selic. As pessoas investem em renda variável porque elas querem ganhar muito mais, né?
Então, Aí tem mais risco, né? tem mais risco, obviamente. Porque o risco funciona dos dois lados. As pessoas olham para risco muito como algo negativo, Não, mas o mas- risco É. o risco positivo é a oportunidade. Mas é por isso que eu acho que faz sentido ter um papel de um assessor. Porque, assim, a pessoa física não estuda para entender qual que é a empresa, por exemplo, que tudo bem, eu quero investir em ação, que acho que é o que tem mais risco, não sei. Mas eu acho que é a que fica mais volátil, porque depende de bolsa, de valores, enfim. Mas aí a pessoa faz isso. Ah, eu vou lá, eu tô vendo aqui na internet, vou comprar as ações, sei lá, da Petrobras. Nem sei se vende mais. Porque eu sei que tinha, mas por um momento ficaram nessas e tal. Tudo bem, vou investir. Mas a pessoa não entende sobre isso. Eu acho que o assessor tá lá para isso, para te direcionar, não é isso? Sim. O assessor, no mercado financeiro, ele é o profissional mais próximo do cliente. Então. Né? Então, o objetivo do assessor é entender, tá, Camila, faz sentido investir em renda variável para você, porque você já tem a tua reserva de emergência, você já tem alguma coisa de renda fixa para te garantir os teus objetivos de curto e médio prazo, e aí você está buscando ganhar um pouco mais, diversificar o teu dinheiro, né, que está investido basicamente na sua empresa, nos teus ativos, e aí a gente vai para renda variável. E aí, qual que é o papel do assessor nesse sentido? É realmente fazer esse equilíbrio de risco com o cliente. Eu acho que muito do papel também é incentivar o cliente a sair um pouco da zona de conforto, né? Tipo, só da renda fixa, que no Brasil hoje é excepcional, não tem muito o que discutir. Mas, poxa, vamos colocar um pouquinho, até porque as pessoas verdadeiramente ricas que você conhece, de onde vem o dinheiro delas? Não sei, eu não conheço pessoas verdadeiramente ricas, acho. Mas acho que vem do fruto do trabalho e dos investimentos assertivos que elas fizeram ao longo da vida, como elas lidaram com o dinheiro. Mas não, é isso, com certeza, mas o meu ponto é o seguinte: quem ganha muito mais, geralmente, são pessoas que têm empresas. Porque não tem teto de ganho, Sim. Você concorda? Então, você concorda que o que gera valor, o que faz dinheiro, é empresa. Então, quando você investe em renda variável, você está realmente apostando em outras empresas. Em outras empresas. E aí, o legal da bolsa é que você não precisa comprar uma ação. Você pode comprar várias ações. Por quê? Porque você não tem como ter certeza qual é a empresa que vai se descolar. Mas você pode ter ações de diversos segmentos, você pode ter você pode ter uma cesta de ações, como um ETF, por exemplo, que é como se fosse as principais empresas da bolsa em um único ativo. Você pode ter um fundo de ações que vai ter um gestor que escolhe as melhores ações e aí você compra a gestão daquele produto, né? Então, o assessor, ele faz esse papel de fazer uma curadoria dos produtos, né? Então, eu entendo que essa é uma das principais funções do assessor. Porque, que nem eu te falei, dentro de uma plataforma de investimento hoje, diferente de quando eu tentei investir lá em 2015, 2014, que tinha 2 opções dentro do banco, dentro de uma corretora hoje, você tem milhares de opções de investimento. E aí, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, como tudo. Né? É como você entrar num supermercado. Sim. Tem produto bom para você comer, tem produto saudável. E tem fandangos. Tem fandangos. Eu adoro Cheetos, tá? Eu também, sabor requeijão. Eu gosto daquele laranjado. Ai, gente. Bem vagabundo. Eu como o mínimo possível, mas eu gosto. Eu nem vou no mercado, eu compro tudo online. É uma forma. É uma também. forma, porque senão, a última vez que eu entrei no mercado, eu gastei muito mais do que eu podia ou que eu precisava e comprei um monte de bobagem. Ou seja, tipo Cheetos requeijão. Cheetos. Então, é isso. Então, quando você entra numa corretora, vai ter a salada, vai ter a proteína, mas também vai ter os Cheetos, o fandangos. Mas aí você não sabe. O chocolate, a Nutella. A comida, por exemplo, a gente já é mais falado, né, na mídia. Você já sabe, ó, Cheetos não é legal, a Nutella também não, né? Tem que comer mais proteína, não sei o quê. Mas aí, eu acho que nessa plataforma tem que ter. Por isso que a gente contrata um nutricionista para te direcionar. É o caso do assessor. Claro, com certeza. É exatamente isso. É como se fosse... Porque, assim, a gente faz a curadoria de produto e a gente também
entende do lado do cliente o que faz sentido para ele. Porque tem produto bom que não faz sentido para você. Certo? Sim. Então, eu entendo que o papel do assessor é muito isso. É traduzir o objetivo do cliente em uma carteira de investimentos adequada para a necessidade dele. Tá. E aí também, obviamente, entra nessa questão que a gente estava falando do risco. Então, uma parte do nosso papel é incentivar o cliente a dar alguns passos um pouco fora da zona de conforto, mas estando próximo dele para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta confiante do que ele está fazendo. Ou, por exemplo, quando dá alguma coisa errada, porque invariavelmente vai dar, né? Dá na renda fixa, que nem eu falei, tá para quebrar um banco, pode ser que aconteça. Na renda variável, com certeza vai acontecer. E aí você vai explicar, ó, lembra que a gente colocou um percentual pequeno, porque eu estava te explicando que existe a possibilidade, de fato, disso acontecer. E aí, uma coisa que hoje é muito mais falada, mas que também é muito importante, a partir de diversificação internacional. Porque é isso que eu ia falar agora. A nossa vida é muito mais globalizada do que era há 20 anos atrás. Sim. Né? Então, faz sentido a gente ter dinheiro em moeda forte. A gente viaja, a gente compra produto importado. E, né, Brasil é uma aventura diária, né? A nossa economia, o nosso governo. Então, faz muito sentido pensar em formas diferentes de proteger o cliente. Só que, muitas vezes, essa forma de proteger o cliente traz volatilidade. Porque, por exemplo, quando você compra dólar, o dólar caiu essa semana. Ah, eu comprei. Ótimo! Só que você concorda que assim... Mas eu comprei porque eu vou viajar, daí é isso. A gente sempre pensa em comprar dólar quando precisa dele. Mas eu acho que tem que ser um momento de ter um hábito de sempre comprar dólar, né? Sim, na verdade, não comprar investir o dólar, em né? É moeda, mas sim, porque a nossa vida é muito mais globalizada, né? E a nossa moeda desvaloriza muito mais do que o dólar. A gente viveu o dólar 1 a 1, né? Quando nasceu o Plano Real, que era uma maravilha. Saudades. Eu era pequena, mas assim, eu morava perto do Paraguai, né? Então, uma vez por ano, mais ou menos, a gente ia pro Paraguai fazer umas compras. E era uma festa, né? Eu fiz a minha primeira viagem internacional nesse período, que foi o dólar 1 para 1, que fui pra Disney. Né? Mas eu era criança, mas é por isso, porque deu... Era possível. Era possível. Porque... Depois ficou muito mais difícil. E agora né? Porque o dólar tá chegando quase a 6. Ah, tudo bem, deu, sei lá, 5,32, mas aí tem a taxa, não sei o quê, não dá 5,60. Não, é caro. É quase R$6, é bastante. E essa é a realidade, né? Assim, quando você vive uma vida mais globalizada, você tem que proteger uma parte do seu dinheiro dessa oscilação. Só que aí, o que você faz? Até pouco tempo atrás, a gente estava achando bom comprar dólar a 5,50, mas agora está 5,30. Aí a pessoa que comprou a 5,50 fala assim, nossa, que absurdo, eu comprei a 5,50, agora está 5,30, eu perdi dinheiro. Não, porque na prática, o teu dinheiro em dólar continua tendo muito valor, né? Porque a nossa inflação é muito maior. Sim. Aí, eu acho que a gente bateu bastante papo, assim, mas eu queria... ter uma visão, assim, que você finalizar com uma questão de visão. Eu vou te falar porque ontem eu fui num evento para investidores e Michel Temer palestrou e a jornalista que estava mediando perguntou para ele, tá, mas assim, com tudo isso, com a economia, com maluquice e tal, não sei o quê, você ainda acha que vale a pena continuar investindo no Brasil? Olha... Ele respondeu que sim. Vamos ver. Vamos lá. O que eu vejo? Na prática, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Não, né? Então, o que você pode ver, assim, qual que é a tua realidade hoje? Provavelmente eu vou continuar morando no Brasil. Então, eu vou continuar tendo boa parte dos meus gastos em real e tudo mais. Então, sim, faz sentido eu ter dinheiro investido no Brasil. Até porque, no meio dessa confusão toda, a gente está ganhando 15% ao ano de juro. Né? Então, faz sentido, sim, investir. Se você não investir, em algum momento você vai se penalizar por não ter feito. Então, faz sentido investir. Agora, óbvio, olhando para esse cenário maluco, faz sentido você diversificar. Então, você tem que ter investimento conservador em renda fixa, você tem que ter investimento em ação, você tem que ter investimento fora. Precisa realmente tirar essa ideia de acertar qual é o ativo da vez.
Porque como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe qual é o melhor investimento pontualmente. Tem uma expressão... tentativa e erro, né? Tem uma expressão que eles usam no mercado que é acertar o olho da mosca, né? Pra quê? Tipo, tenta acertar o ambiente, assim. Tenta estar posicionado em coisas que vão fazer sentido você estar posicionado. Então, a diversificação é talvez a melhor amiga do investidor. E o assessor ajuda muito o investidor nesse ponto, a realmente conseguir olhar para o investimento de uma maneira mais leve, né? Sem tanto medo, sem tanto... E traduzindo realmente a realidade dele. Mas, sim, vale a pena. Tanto que eu tenho meu dinheiro investido boa parte dele no Brasil. Ele estava falando principalmente das empresas investirem no país, né? Porque com essa questão aí de economia, tem empresa que sai e para de investir aqui no Brasil e tal. E aí ele falou uma coisa que eu achei que faz sentido. Ele falou, hoje nós somos mais ou menos 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Daqui 10 anos... Ele falou, a previsão é que seremos 10 bilhões. Qual é o país que tem mais fonte aquífera? É o Brasil. Qual é o país que tem mais capacidade de produção de alimento de muitos tipos? É o Brasil. Então, assim, o Brasil é o país do futuro. Ele falou, então eu acho que as empresas têm que continuar apostando no país. E faz sentido. Claro, faz todo sentido. Né? Nós somos um grande exportador de commodity, né? E aí existe essa discussão de, tipo, commodity, porque pode produzir aqui, pode produzir nos Estados Unidos, é tudo muito parecido. Mas a verdade é que isso é um diferencial pra gente, né? E o agronegócio é muito forte no Brasil, ele precisa ser respeitado. E, assim, a gente nasceu, foi criado aqui, e eu entendo que tem muita coisa boa aqui. Muita. É óbvio que a gente tem problemas. Mas acho que em todos os lugares tem, Em todo lugar tem problema. E assim, vamos falar bem a verdade? Problema e oportunidade andam juntos, concorda? É isso aí. Então, se não existe problema, não existe solução e não existe oportunidade. Então, eu acredito sim em continuar investindo aqui. Eu tenho boa parte do meu dinheiro aqui. Mas assim, eu acho que a gente precisa ter abertura. A gente não pode, tipo, também olhar para uma única coisa e falar assim, não, é isso aqui e acabou, entendeu? Acho que é legal. Quer finalizar com alguma coisa? Quer dizer alguma questão? Quer, sei lá, contar alguma coisa? Chamar as pessoas? Não sei. Bom, quem assistiu até agora e gostou, a ideia é que essas conversas sejam muito nesse sentido, né? De trazer conteúdos do mercado, de falar sobre produtos, falar sobre... temas mesmo que muitas vezes o investidor tem dificuldade, que ele não entende, e trazer de uma maneira completamente compreensível. Então, se você gostou do que você viu hoje, continua acompanhando, porque vai vir muito conteúdo muito bom nesse sentido. Muito obrigada pela participação. Quer dizer, muito obrigada pelo convite, né? Porque eu como jornalista, sempre acho que eu tô sendo host. Mas nesse caso, eu fui um pouco de co-host. Que eu fui uma entrevistadora. Adorei participar. Aprendi bastante. Eu acho que vai ser um super projeto. E tem tudo para dar certo. Parabéns. Eu que te agradeço, Ká, por aceitar esse convite, assim, né? Totalmente, meio quase que no escuro. E realmente, eu acredito que a gente começou com o pé direito, que é trazer uma simplificação do que a gente vai trazer aqui. E muito obrigada, espero que a gente possa te ver aqui mais vezes. Com certeza. Sucesso. Obrigada.